Gente boa, vou falar uma coisa pra você. Eu sou um cara meio animado, eu só indico o que funciona de verdade. Com a Evolua Energia, comecei a pagar menos na conta de luz. E ainda ganhei R$100 por cada R$100 por cada amigo que indiquei. Já foram 3. Então, 300 direto no Pix. Simples e sem enrolação. Se você já usa a Evolua e economiza, transforma isso em renda extra, gente boa. Compartilhe seu link, espalhe a economia e ainda fatura. Evolua Energia, indique mais, ganhe mais e evolua com a gente. Estou recebendo aqui o médico neurologista Camilo Azeredo. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Alzheimer e outros tipos de demência mudam a vida de toda a família. Não é fácil cuidar de quem sofre com a doença e muitas vezes surgem dúvidas sobre como agir no dia a dia. Mas também existem caminhos para reduzir os riscos e garantir mais qualidade de vida. Quem conversa então com a gente é esse médico que trabalha com isso. Fica lá no consultório o dia inteiro para atender paciente e família. Ô doutor, cuidar de um paciente com demência é uma labuta. Só quem passa por isso, eu imagino, sabe dizer. O senhor tem dicas? O senhor costuma dizer aqui, vamos por aqui, vamos por ali. O que o senhor costuma falar? Eu levo lá um vô de 80 anos que está no princípio. Quando o senhor detecta que é, primeira orientação do senhor. Eu fico muito feliz desse tipo de tema estar sendo falado assim no grande público, porque realmente a população está envelhecendo e naturalmente o número de casos de Alzheimer tem aumentado. Eu costumo falar para a família, né, que tem um paciente recém-diagnosticado com Alzheimer, que um dos pontos mais importantes é obter informações, conhecimento sobre o tema. Eu acredito muito que uma vez que você está se preparando para aquilo que está por vir, né, tem um conhecimento, quer dizer, tem aquelas informações certeiras, né, assertivas, você consegue oferecer um melhor cuidado para o seu ente querido. Afinal de contas, é o indivíduo que te cuidou a vida toda e agora você passa a cuidar. Então, quanto mais informações você tem, melhor é o cuidado com o paciente e também o cuidador familiar, ele passa a conseguir encontrar estratégias para se cuidar também, para melhorar o autocuidado. Porque é uma jornada realmente muito cansativa, muito pesada. Aquele indivíduo que você realmente te cuidou, que prestou todos os cuidados necessários, agora você está fazendo praticamente tudo, vai fazer praticamente tudo para ele. O seu consultório é em Betim. Betim, por exemplo, lá mora o Vitório Medioli, um dos empresários mais ricos do Brasil. Mas lá tem a favela ali, em frente à Fiat, que é uma cidade, e que tem muita gente pobre. Eu imagino que o senhor deve sofrer assim, quando está diante de uma família, que a dona fala assim, ó, eu preciso cuidar do meu velho, mas eu preciso trabalhar e eu não tenho ninguém, não tem dinheiro para pagar cuidador. Isso acontece demais. Nossa, é um problema gigantesco, porque o cuidado de um paciente com demência, independente se é Alzheimer ou outros tipos, ele demanda de um gasto financeiro muito grande, enorme, porque são medicamentos, são cuidadores, às vezes você precisa realmente estar contratando para te auxiliar, né? A sua vida também tem que continuar como familiar. E fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo. Então, dependendo do estágio, trocar fralda, né? Fraldas. Então, são pouquíssimas as pessoas que têm realmente acesso a esse cuidado multidisciplinar. Infelizmente, a população mais carente sofre muito, muito mesmo, e sofrem em vários sentidos. Sofrimento físico, sofrimento emocional, porque o idoso com a demência, com Alzheimer, é comum de ter alguns transtornos de comportamento. Fica mais irritado. Fica irritado, às vezes agressivo. Libido, né? Não dorme muito bem à noite. Alguns casos têm alterações da libido. Inclusive, infelizmente, né, isso é difícil de controlar, direcionado para próprias pessoas da família. Ele perde realmente o entendimento. Quer agarrar uma filha para ser mais claro. Uma neta, exatamente. Minha cara, eu sei que você é que nem eu, você não guarda segredo das coisas. Não. Assim. O seu pai deu trabalho, né? É um assunto tão difícil de falar. Ele teve isso. Mas a demência dele não foi Alzheimer, foi uma que é frontal. Frontotemporal. Isso, frontotemporal. É tão triste.
E custa caro. Fortuna, mas é fortuna. É dinheiro que não acaba mais e fora a dor que você tem de ver que ele não tá mais ali, que ele tá indo embora. E teve esse problema da libido. Eu deitada do lado dele, cara, aquilo pra mim foi um choque. Porque eu ficava muito com ele. E ele achando, ele não me via mais como filha. Sim, sim. Não, até hoje eu não me recuperei. E quanto tempo ele sofreu? Uns 3, 4 anos. E ele, isso eu até queria que depois você falasse sobre isso. Deu problema nele, acho que a deglutição já vai ficando, tem a ver, não tem? É muito comum, né, doutor? Tem a ver, sim. Voltando um pouco nesse tema do gasto, né, que se tem, cerca de 70% dos gastos com um paciente com Alzheimer, os irmãos, os filhos têm que se juntar para realmente conseguir arcar com aquilo. Só 30% que é o recurso do próprio paciente. Então é um gasto, assim, absurdo. A dificuldade de deglutir, chamada disfagia, ela ocorre geralmente nas fases mais avançadas da demência. Seja na demência de Alzheimer, seja na demência frontotemporal, outros tipos, demência com Corpus-Levi, demência vascular. E é uma situação complexa, difícil, porque é importante ter um fonoaudiólogo junto. Tem que saber. E nem sempre a família vai ter acesso a esse fonoaudiólogo, uma nutrição específica. Doutor, é possível diminuir os riscos? Tem prevenção? Olha que número interessante. De cada 10 pacientes com Alzheimer, 4 poderiam ser prevenidos se algumas medidas tivessem sido tomadas ao longo da vida. Olha que informação importante. E isso é algo que nós não temos um conhecimento, né, geral. As pessoas não sabem disso. E quais são essas formas de prevenção? Ela já começa na idade jovem. Por quê? Estudar, escolaridade, é um fator preventivo de Alzheimer. Quer dizer que quem estuda, faz pós-doutorado, nunca vai ter? Não é isso. Mas quem estuda, quem tem a oportunidade de estudar, principalmente aqueles 20 primeiros anos de vida, é um fator protetor de Alzheimer. Outro ponto também, que é o controle das doenças crônicas, hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, especificamente aquele colesterol acima, o LDL alto, são fatores de risco para Alzheimer. Então, o bom tratamento, o tratamento correto dessas doenças crônicas também vai reduzir o risco da demência de Alzheimer. Baixa audição, indivíduos que têm baixa audição, após os 50 anos, e não é identificado esse problema e tratado com aparelhos auditivos ou tratamento da condição que está causando aquilo, também tem um risco aumentado de ter Alzheimer. Problemas visuais também é um fator de risco, traumatismos crânioencefálicos, até o tipo de ação, né, que nós temos ao longo da vida em relação à direção de um carro, com cinto de segurança, usar capacete, você está protegendo seu cérebro de uma demência. Doutor, agora eu lembrei daquele grande lutador Muhammad Ali, tomou muita pancada e ficou assim, né? Muita pancada na cabeça, jogador de futebol, lutador, tem mais chance, né? Isso, pugilistas, jogadores de futebol americano, lutadores, eles têm o risco realmente de desenvolver demências maiores do que a população geral. Doutor, o senhor já deu algumas atividades que previnem. Na medida em que a pessoa sabe e suspeita, assim como no câncer e praticamente todas as doenças, diagnóstico rápido diminui a encrenca? É muito importante o diagnóstico precoce, pensando no esquecimento, que é quando se fala em uma demência, no Alzheimer, já fala logo no esquecimento. Então, o idoso que foi identificado, uma queixa relacionada à memória, esquecimento, ele tem que ser identificado, investigado por uma possibilidade de uma demência de Alzheimer. Porque quanto mais cedo se faz esse diagnóstico, maiores podem ser as oportunidades de estimular esse indivíduo. Porque atividade física, atividades cognitivas, que são a reabilitação cognitiva, isso vai lentificar o processo de piora da doença. Assim como também iniciar o tratamento de forma precoce. O tratamento, infelizmente, até o momento, não tem cura, né? Os remédios não trazem a cura para o Alzheimer. Mas se você inicia ele de forma precoce, a chance, a probabilidade assim, dele evoluir mais rápido
ela ocorre. Então, é importante o diagnóstico precoce. E, além disso, os tratamentos dessas doenças, a pressão alta nesse indivíduo, diabetes, o colesterol alto, tabagismo também é um fator de risco. Então, um indivíduo que iniciou com quadro de demência tem que suspender o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas. O álcool é um fator de risco, então suspender o álcool, isso tudo vai fazer com que a velocidade de piora da doença já instalada, ela reduza. Marcelo Rico. Já aproveitando aqui, doutor, porque a amiga de uma mãe, ela, coincidência hoje, falando comigo pelo WhatsApp aqui, ela fala, mamãe, ela desenvolveu um quadro aqui de afasia. Esse tratamento, ele é relativamente igual ao de Alzheimer também? Ou diferente, assim? Eu digo em relação às terapias, propriamente dito. Provavelmente ela tem uma demência frontotemporal. Isso mesmo. Isso, né? No caso dela é a afasia primária progressiva, que é um subtipo da demência frontotemporal. Isso. Os tratamentos em relação ao medicamento são um pouco diferentes do Alzheimer. Perfeito. As alterações de comportamento que podem vir na demência temporal, assim como na demência de Alzheimer, os medicamentos são semelhantes. Uhum. E o cuidado multidisciplinar, que é fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, que também é importante, é igual, é semelhante. Eu acho que nesse momento a maior dificuldade dela está em relação à fala. E esses pacientes com dificuldade de fala, eles podem melhorar com a fonoaudiólogo, mas isso é um traço da doença. Então, infelizmente, é progressivo. Sim. Né? Infelizmente. Tem uma pergunta no Zap? Boa tarde, eu chamo Débora, moro em Sabará. Gostaria que tirasse uma dúvida. Quais são os sintomas de início da demência ou de mal de Alzheimer? E se esquecimento demais tem alguma coisa a ver com essas doenças? Muito obrigada. Obrigado pela pergunta, Débora. É importante entender que o Alzheimer é um tipo de demência. Então, quer dizer, demência é um termo geral para se falar de vários tipos. Então, É igual autismo, diabetes, mundo. Então, dentro das demências tem a demência de Alzheimer, demência vascular, a frontotemporal, que eu disse há pouco, a demência com corpos de Levy. Então, é o termo genérico, né, para falar do todo. Né? Os sintomas, os sinais de alerta com relação a uma possibilidade de um Alzheimer principalmente, prejuízo da memória de curto prazo. Então, aquele indivíduo começa a se esquecer, principalmente, aquela memória relacionada àquele momento. Alterações no tempo e espaço. Então, o indivíduo fica mais desorientado, às vezes não consegue identificar mais os próprios cômodos da casa ou dificuldade de andar na região, não sabe mais ir para uma padaria, para uma farmácia. A orientação no tempo, faz muita confusão com ano, com dia, com mês, dificuldade de executar tarefas antes simples. Então, dando exemplo aqui como médico, né? Um médico que começa a ter dificuldade de fazer uma prescrição para o paciente, dificuldade de ter um raciocínio clínico, isso seria um indício de uma demência de Alzheimer. Ô, doutor, eu podia ficar com o senhor até amanhã, porque, nossa, tem tanta coisa para esclarecer, mas nós temos que caminhar para o finalzinho, mas tem uma pergunta que é de hoje. Porque pesquisadores da Universidade da Califórnia acabam de publicar em revista científica estudo revelando que medicamentos para dormir aumentam o risco de demência, dependendo do tipo e da quantidade consumida. Ô, doutor, acho que eu não conheço. De cada 20 pessoas que eu conheço, 18 estão ou no Rivotril ou no Frontal. O senhor tem informação disso? Os medicamentos benzodiazepínicos, há muitos anos, têm tentado criar um nexo com relação à causa de Alzheimer. Alguns momentos fala que sim, outros momentos fala que não, mas eu costumo falar, onde tem fumaça, tem fogo. Então, sempre quando surge um estudo novo, associando o surgimento de Alzheimer com um medicamento, por exemplo, benzodiazepínico, que é o clonazepam, Rivotril, diazepam, agora um hipnótico, que é o Zolpidem, sempre quando se fala, isso aumenta risco, é fumaça. Então, onde tem fumaça, tem fogo. Eu tento ao máximo suspender essas medicações e nos meus pacientes jovens eu tento conscientizar e também retirá-los. Você já imaginou isso no Brasil, que é a pátria do Rivotril, hein? É um dos países onde o clonazepam, o Rivotril, é mais consumido no mundo. Ô, doutor, então, muito obrigado pela visita. Deixa aquele recado que vale para pressão alta, obesidade, câncer, vai para prevenir tudo. Uma das dicas mais importantes que eu faço é: tudo que faz bem para o seu corpo vai fazer bem para o seu cérebro.
Então, se você se alimenta bem, se faz atividade física, se você cuida da sua pressão, do diabetes, se não fuma, se não bebe, você está protegendo o seu cérebro, você está aumentando a possibilidade, a reserva dele para que no futuro ele está mais forte, mais poderoso para conseguir realmente passar por essa fase dos mais 60. Bacana demais. Nossos ouvintes que gostaram do Dr. Camilo Azeredo podem encontrar, principalmente os de Betim, Igarapé, Juatuba, Mateus Leme e Contagem, que estão ali pertinho de Betim. @ Camilo Azeredo. Camilo